Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje, por que você deveria ouvir Gilberto Gil? A gente vai mergulhar na obra do cantor e compositor baiano e para participar dessa conversa nós temos a participação especialíssima da Cris Fuscaldo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, gente. Obrigada, adorei o convite. Para falar sobre Gilberto Gil, podem me chamar sempre, que é um grande prazer. Nosso mestre, né? Perfeito, perfeito. Mas antes o que, Renan Guerra, nosso sinal de fogo? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Se você gosta dos nossos episódios, você pode compartilhar, indicar para os seus amigos, para a sua família e avaliar na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. Além disso, se você gosta muito do nosso trabalho, você pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo. Hoje temos sala cheia, né, Kleber? Temos aqui, ó, Giovana Sônego, Zé Pretim, Leonel Moura, Jefferson Kozenieski, Rodrigo Berge, Vinícius Correia e a Júlia Paterniani, que disse o seguinte: hoje a pauta é especial pra mim, porque diz a lenda que meu pai e minha mãe foram num show do Gilberto Gil, tiveram um after e 9 meses depois euzinha vinha ao mundo. Já estou com os ingressos comprados pro show do dia 11/4 aqui, ó. Então, ó, temos uma filha perdida do Gilberto Gil aqui involuntariamente todo mundo. Certo, Renanzinho? Vamos falar sobre música? Bora! Para começar, eu acho que é interessante falar um pouco, a Cris se apresentar. A Cris é autora do livro Refazenda, O Interior Floresce na abertura da fase rede Gilberto Gil. E você também fez parte da curadoria do Museu Virtual O Ritmo de Gil, lançado pelo Google Arts and Culture em 2022. Então eu queria que você se apresentasse um pouco, Cris, e falasse da sua relação com o Gil antes da gente começar esse papo de vez. Legal, Renan, obrigada. Pois é, esse livro, né, o Refazenda, O Interior Floresce na abertura da fase rede Gilberto Gil, que tem esse título enorme, ele foi lançado ano retrasado em forma de e-book e ano passado saiu o livro físico, em 2024. Legal. É um livro das edições Sesc e foi muito legal o lançamento para mim, porque veio, né, a reboque de todo o trabalho que eu tinha feito no Museu do Gilberto Gil. Eu fui a várias cidades lançando esse livro. Eu tô com essa mania, né? Esse é o meu 5º livro, e eu tô com essa mania de book tour, né? Tô chamando de book tour, que é não só lançar na minha cidade, ou fazer Rio-São Paulo, né? Eu moro em Niterói, mas morei no Rio muito tempo, então é sempre, o normal é lançar na cidade e talvez em São Paulo também, né? Os 2 polos aí do eixo e tal. Eu gosto de sair do eixo. Então, foi a 2ª book tour que eu fiz, essa um pouco menor. A primeira tinha sido de um livro sobre o Clube da Esquina que eu organizei junto ao Márcio Bosch, que a gente fez mais de 20 cidades pelo Brasil. E esse do Refazenda me permitiu também dar uma rodada, mas o mais legal foi poder fazer na Bienal de São Paulo uma apresentação do livro cantando músicas do Refazenda e contando histórias, né? Tinha um acordeonista comigo, que foi o Rodrigo Ferreira, e tivemos a participação de Anastácia. Anastácia, para quem não conhece, é a autora de Eu Só Quero um Xodó e de Tenho Sede, junto com Dominguinhos. E ela está aí com 85 anos, uma mulher que foi muito apagada pela história, mas tem mais de quase 300 composições junto a Dominguinhos, né? E eu falo dessa história de Eu Só Quero um Xodó e Tenho Sede no livro e consegui trazer ela, então, para estar comigo nos lançamentos lá de São Paulo, né? Tanto no primeiro lançamento, que foi no Sesc 14 Bis, quanto na Bienal. E depois eu fui a Flip com ele, já sem Anastácia, né? Ia ser complicado levar ela para Paraty, mas também cantando e contando histórias. Então foi muito especial esse lançamento e foi tipo a celebração da minha relação com o Gil, que, né, já que você falou desse jeito, Renan, que é uma relação que começou, claro, lá atrás, quando eu era adolescente e ouvi pela primeira vez o disco do Fardão. Na verdade, eu ouvi pela primeira vez um disco de Caetano que me apresentou a Gil, né? Ao ouvir Caetano, automaticamente, você já meio que, Caetano e Gil, né? São irmãos siameses, né? Gêmeos siameses. Então, você já meio que pula de um pro outro. E aí, comecei a ouvir Caetano e Gil ali na adolescência. Acabei pirando muito em Mutantes. E naquela época, né?
E ficou sendo assim, Mutantes minha banda da vida, então o disco do Fardão do Gil, pra mim, era também o meu disco favorito naquele momento do Gil, porque tem os Mutantes tocando com ele, né, nesse disco. O do Fardão, você diz o de 68, né, que ele tá na capa colorida, né? Perfeito. Exatamente, é o disco de 1968, que é o primeiro disco tropicalista dele, né? Tudo. E aí, eu acabei crescendo, ouvindo muito essa turma toda. Eu tinha uma bagagem de rock muito grande por conta do meu pai, que é muito roqueiro. Então, quando eu vou ouvir essa galera, eu já tinha Jovem Guarda, Beatles, Stones, Led Zeppelin, The Who, enfim, Hendrix, blá, 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 blá. Né? Toda essa galera aí na veia, assim, né? No sangue. E acabei indo para essa coisa da MPB meio me desgarrando da família, né? Me desgarrando do meu pai, do meu irmão, do que eles ouviam em casa. E me apaixonei por essa turma e fui indo mesmo assim, a ponto de me apaixonar por Marisa Monte, começar a entrar no samba também, ouvir Paulinho da Viola e tal. E virei uma pessoa eclética pra caramba, musicalmente, mas sempre muito apaixonada por esses tropicalistas. Tanto que na faculdade, minha monografia de faculdade foi sobre os Mutantes, foi sobre as capas de discos dos Mutantes. Que legal. E depois, quando eu virei jornalista, e aí falando, né, um pouquinho de mim, eu fiz a faculdade de jornalismo e uma de letras, mas já comecei a trabalhar em redação logo no segundo ano de faculdade. Trabalhei no Jornal Extra, no Jornal Globo, escrevi para a revista Rolling Stone desde o primeiro número dessa versão que chegou no Brasil em 2006, né, até quase 2014, 13, 14, e parei até de escrever um pouco no dia a dia do jornalismo quando fui fazer um mestrado e um doutorado, porque sempre quis escrever livros de música, e o jornalismo, ele me ensinou muito, ele me ensinou a escrever livros de música, porém me encaixotou um pouquinho ali, né, no dia a dia, no padrão jornalístico, e também no tempo, né, questão de tempo. Então eu saí de redação e fui fazer essa migração para esse universo dos livros através de um mestrado e depois, né, na sequência de um doutorado. E ali no primeiro ano de doutorado, o mestrado me permitiu me organizar para no primeiro ano de doutorado lançar meu primeiro livro, foi o Discobiografia Legionária. Não era para ser esse o primeiro, mas acabou que questões de mercado, dificuldades de mercado, editor que dizia que mulher não sabia escrever biografia, ninguém me dava oportunidade para escrever meu primeiro livro, que era outra parada, era para ser outra coisa. E aí eu acabei pegando um trabalho que eu já tinha feito para gravadora e adaptei, entreguei pronto um livro sobre Legião Urbana, e aí viram que era maneiro, lançaram Discobiografia Legionária. E como deu super certo, foi um lançamento super bacana, assim, eu, na sequência, aproveitei e falei, vou fazer a Discobiografia Mutante, que aí eu resolvo aquela minha paixão por mutantes, né, aquela coisa que estava ali, aquela monografia, e de novo volto a me relacionar com os tropicalistas. Lancei a Discobiografia Mutante em 2018, e aí quando foi em 2019, eu fui convidada pelo Google Arts and Culture para ser a curadora desse museu virtual, que está lá, né, nessa plataforma de museus do Google, e no qual eu trabalhei de 2019 até 2022. Foram 3 anos, né, mais ou menos, 3 anos e meio, em que eu tive que montar equipes, porque foram várias etapas de trabalho. Acabaram passando 20 pessoas pela minha equipe, e a gente mapeou mais de 40 mil fotos, áudios e vídeos do Gilberto Gil, e escrevemos mais de 140 exposições. E eu passei 3 anos abrindo as gavetas do Gil, do escritório dele, da casa dele, do estúdio dele, junto com a equipe dele, claro, né? Muita parceria da Flora Gil, que o tempo todo estava ali também presente, mandando material, tirando, abrindo gaveta. Vem aqui em casa que eu achei mais meia dúzia de álbuns de fotos, e aí foi uma experiência incrível, maravilhosa, num meio de gente muito generoso, né? Porque o Gilberto Gil realmente é uma pessoa incrível, um ser humano incrível. E no meio disso a gente digitalizou quase 1000 mídias, entre fitas rolo, DAT, um monte de coisa. Encontrei uma fita, encontramos várias coisas, e uma delas era um disco que o Gil tinha gravado em 1982 e não tinha lançado, estava há 40 anos sumido, ninguém sabia onde estava essa fita, e estava lá, no armário dele, que não tinham procurado, na verdade. E a gente, inclusive o Ricardo Scott, que estava comigo na equipe também, né, era uma das pessoas da equipe, ele era o cara que estava diretamente lidando com os áudios, né, então eu passava para ele ouvia e me ajudava a mapear, e quando ele ouviu essa fita, ele falou, eu acho que isso aqui é um negócio raro. Aí eu fui ouvir,
Aí a gente chegou à conclusão que era a tal da fita que já tinha sido citada por Gil em entrevistas e tal. E aí isso deu uma mídia danada na época, inclusive está no ar essa exposição que fala dessa fita, e só dá para ouvir esse disco do Gil, então, lá no Google Arts and Culture, dentro dessa exposição. Lançamos, né, o Google lançou esse museu em 2022, aí eu já tinha em 2021 lançado um livro sobre Belchior, que é o Viver Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, que eu fiz junto com Marcelo Bortolotti. E 2022, junto com o Museu do Gil, eu estava lançando esse livro do Clube da Esquina, De Tudo Se Faz Canção, 50 anos do Clube da Esquina, que eu organizei com o Márcio Borges. Então, 2022 foi um ano muito maluco, né? Eu comecei a gente lançando o Museu do Gil, eu fazendo book tour, esperando o Sesc lançar meu livro do Refazenda, que eu já tinha entregue em 21, né? E acabei esbarrando com o Gil muitas vezes, né, nesses processos todos de lançamento, de eventos, de lança filme, lança isso, lança aquilo. E ele se tornou... Bom, se ele era um ídolo, né, antes, ele agora é um ídolo que zerou minha vida, né? Porque eu encontro ele, é um carinho, é uma consideração muito grande pelo trabalho que a gente fez, né? Ele encontra o pessoal do museu, pergunta, cadê a Cris Foscaldo? Aí ele me encontra, pergunta pelo pessoal do museu, cadê a Ceci Alves? Cadê o Ricardo Scott? Cadê a Laura Zandonade? Ele é muito querido, uma pessoa que está prestando atenção em tudo que estão fazendo e que ele faz também, né? As pessoas falam, tem uma barreira entre... Né, tem um filtro, claro, né? Muita coisa chega para ele. Mas quase tudo passa por ele e ele é muito interessado. Ele é um cara que trabalha mesmo, né? Vai fazer 83 anos, né, em junho. Mas ele não para de trabalhar, assim. E eu tenho uma admiração gigantesca, assim. Foi uma realização. Acho que depois desse projetão do Google... arrematado aí por esse livro, né, também, que ele fofamente postou uma foto lendo meu livro, ano passado. Pô, quase morri do coração, né? Gil não para de zerar minha vida, assim, né? Toda hora vem Gil zerando minha vida. Então é isso, assim, muito querido. Você falou dessa questão de como Caetano e Gil estão linkados, e para abrir essa conversa, para a gente mergulhar no universo do Gil, eu lembrei do trecho de Verdade Tropical em que o Caetano Veloso fala sobre a relação que a Dona Canô tinha ao ver o Gil uma vez na TV, né? Que é um trecho que depois o Caetano também inseriu no espetáculo Prenda Minha, e que ele fala assim: lembro com muito gosto o modo como ela se referia a ele, pelo menos ela o fez uma vez, e isso ficou marcado muito fundo, dizendo: Caetano, venha ver o preto que você gosta. Isso de dizer o preto, sorrindo ternamente como ela o fazia, o fez, tem um sabor esquisito, que intensificava o encanto da arte e da personalidade do moço no vídeo. Era como se isso se somasse àquilo que eu via e ouvia a uma outra graça, como se a confirmação da realidade daquela pessoa, dando-se assim na forma de uma bênção, adensasse sua beleza. Eu sentia a alegria por Gil existir, por ele ser preto, por ele ser ele, e por minha mãe saudar tudo isso de forma tão direta e tão transcendente. Era evidentemente um grande acontecimento a aparição dessa pessoa, e minha mãe festejava comigo a descoberta. Lindo. Eu acho completamente lindo a forma como ele diz: eu senti a alegria por Gil existir, por ele ser preto, por ele ser ele. E eu acho que pra gente começar é interessante pensar nessa perspectiva do Gilberto Gil como esse artista que contempla muitas coisas. Como você falou, acho que o Gil é uma pessoa que nunca para de trabalhar e de pensar e de ser transformado pelas coisas que ele está ouvindo, que ele está lendo, que ele está interessado. E eu acho que quando a gente volta lá para esse início, esse começo do tropicalismo, o Gil é muito fundamental para que o Caetano também olhe para outras coisas e que assim o tropicalismo se transforme num universo tão rico para nossa música. Quando a gente pensa, e aqui a gente fala como começar a ouvir Gil ou por que ouvir Gil, eu acho que a gente volta para esse início e pensa nesse Gil que era meio que uma antena parabólica para as coisas que estavam acontecendo no mundo e trazendo isso para o Brasil, né? Eu acho que você citou o disco de estreia do Gil,
ali o disco Tropicalista do Gil de 68, o disco do Fardão, como você chamou, porque ele está usando essa farda da Academia Brasileira de Letras, que hoje em dia ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que também é uma coisa muito simbólica esse ciclo. E a gente está agora no momento que o Gil vai completar 83 anos, e esse ano ele começou essa grande turnê, né, que perpassa toda a história dele. Então acho que é o momento também da gente revisitar um pouco toda essa narrativa. E aí eu queria ouvir do Kleber um pouco a sua relação também, Kleber, com o Gilberto Gil, e como que você se apaixonou por ele também. Tem o disco certo, e era uma coletânea do Boticário dos anos 2000 chamada Coleção Som do Brasil. E aí eu encontrei isso para vender hoje no Mercado Livre, e ele inaugura com uma das músicas de maior sucesso do Gil nos anos 2000, que é Esperando na Janela, que era uma música que tocava sem parar em todos os lugares, na TV, no rádio. Era aquele assoviozinho gostoso. E dentro desse disco tem outras canções que me encantaram muito. Tem Esotérico, que eu achei logo de cara, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E tem uma parceria dele com o Milton, que é Sebastian. Mas eu acho que, assim, independente de ter um ponto de entrada, o Gil é um desses personagens universais da música brasileira. Cedo ou tarde, você vai acabar caindo em alguma coisa dele. Ele sempre foi uma pessoa muito presente na TV, assim, de maneira geral, de ligar a TV no domingo e tá ele tocando em algum programa de auditório. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Altas Horas, ele era a atração musical daquela vez, e foi assim, uma coisa que a Cris falou, a sensação de acolhimento que ele cria, assim, ele tem uma atmosfera, uma energia boa. Eu vejo que, tipo, a plateia inteira meio que tava em volta dele, assim, e ele tem aquela atmosfera meio de vozinho, sabe, de seu avô, de vovô querido. Então, assim, é difícil você não se encantar pela obra dele, e quando você começa a estudar, entende a questão da musicalidade, da poética, do ritmo, das milhões e milhares de referências que ele sempre trouxe para dentro da obra dele, dos laços que ele criou, não só com os pares dele da época, mas com jovens artistas, e aí os mais diversos campos. Ele vai dialogar com gente muito comercial, como Ivete Sangalo, até algumas coisas mais alternativas, tipo Baiana System, sabe? Então essa capacidade dele de flutuar, assim, para mim ele é meio que um avatar da música brasileira, sabe? Eu vejo diferentes fases da música brasileira na figura do Gilberto Gil. E você, Renanzinho, como que foi seu contato com esse senhor? É interessante que você falou isso de ele ser esse espectro da música brasileira, porque nessa pesquisa que a gente fez para essa pauta, tem uma entrevista da Dora Morelenbaum pro site do Itaú Cultural, que ela fala que o Gil é como um dos maiores tradutores do Brasil enquanto uma ideia. E eu acho que o Gil ajuda a gente a construir essa identidade brasileira, que é uma identidade negra, mística, com muitas vertentes. E eu acho que isso que é interessante, porque existem muitos Gils possíveis. E eu acho que tem esse Gil que estava ali presente dos anos 2000, que estava ali na TV, então eu ouvia, eu estava sempre atento a isso, mas depois tem esse Gil que vem surgindo por outros espaços. Tem esse espaço do reggae, que ele é um nome muito fundamental para inserir o reggae no Brasil. Mas tem também, obviamente, para mim, sempre vem por esse caminho das mulheres, né? Como eu sou muito encantado nas cantoras, ele vai chegando por elas. E eu acho que quando eu descubro o disco dos Doces Bárbaros, e aí ali eu tenho a Bethânia e a Gal cantando Esotérico, para mim é uma das coisas talvez mais lindas que existe no Brasil, assim. Depois tem nos anos 2000 o reencontro da banda, e as duas ficam cantando, e o Gil e o Caetano ficam atrás, quase como que assistindo e celebrando a existência delas ali. Para mim isso é muito forte. E eu acho muito interessante porque o Gil tem essa coisa que é essa conexão para mim com esses mistérios da vida mesmo, né? Que ele fala na própria música Esotérico, porque eu não sou uma pessoa de muitas crenças religiosas, mas é muito interessante como eu acredito na música e como a música dele me conecta com essas outras frentes.
E aí, pra gente pensar nessas possibilidades da música do Gil, eu tinha separado meio que 3 tópicos pra gente conversar dentro desse universo. Seriam a poesia, a musicalidade do Gil e a ancestralidade. E eu acho que a gente pode começar pela poesia, porque a gente falou antes aqui que ele já é um imortal da Academia Brasileira de Letras. E eu acho que as letras do Gil têm uma complexidade poética que é muito rica. E eu acho que isso é uma das nossas grandes riquezas na música brasileira, que a gente tem letras extremamente ricas e complexas que são populares na voz das pessoas, do povo. As pessoas conhecem essas músicas. E aí eu queria ouvir da Cris um pouco o que ela, nessas pesquisas todas, remexendo em todos os materiais do Gil, como que se transformou para você esse olhar para o Gil escritor mesmo, para essa poética, para essas palavras do Gil. Então, o Gil, ele tem uma maneira própria mesmo, né, de compor, de escrever. Ele cria palavras, ele cria neologismos. Claro, ali, né, quando ele começa, o disco de estreia dele, de 1967, que é um disco bem bossanovista, né, que é aquele, chama Louvação, e ele tá com um violão na capa, bem à la João Gilberto, né, que era grande inspiração dele ali naquele momento. O Gil tem, na verdade, uma primeira referência musical, que é Luiz Gonzaga, né? Quando ele está lá em Ituaçu, criança, na cidade de Ituaçu, no interior da Bahia, onde ele é criado. Ele vai com meses de idade para lá e volta para Salvador, adolescente. E lá no serviço de alto-falantes da cidade, ele, além de ouvir cantores de rádio, aquilo que estava tocando nos anos 40 e tal, ele ouve e se encanta com o Luiz Gonzaga e começa a tocar acordeon, né? Então, o primeiro instrumento do Gil é acordeon. O que também dá a ele, musicalmente, uma capacidade um pouco além do que se ele tivesse começado direto no violão, né? Tanto que Caetano tem Gil, assim, como grandíssimo. Ele sempre fala isso. Para o Caetano. E o pessoal que eu entrevistei também para o livro do Refazenda falou muito sobre isso, que a noção que o acordeon deu a ele de harmonia, né, de musicalidade e tal, permite que ele seja um diretor musical da própria vida, né, assim. E depois, quando ele chega em Salvador, ele ouve João Gilberto, e aí ele pira em João Gilberto, já está estudando acordeon, tocando acordeon, mas aí ele troca o acordeon pelo violão. E aí esse primeiro disco, então, ele é um pouco diferente, né, assim, um pouco mais... ele se destaca um pouco, né, da carreira, né, do que aconteceu na carreira. É engraçado até que nesse show, na última turnê, ele traz para o show a música Procissão, né, que tá pro setlist, eu queria dizer. A música Procissão que tá nesse disco Louvação, de uma forma bem lenta, bem tipo Procissão mesmo, e que depois no disco lá de 68, Tropicalista, Procissão ganha uma versão com Mutantes, né, bem rock and roll, assim. Então ele traz essa música, que é uma música meio que participa dos dois movimentos, do Gil Bossa Nova e do Gil Tropicalista. Mas, a partir da Tropicália, principalmente, um pouco, né, eu acho que esse disco tem menos isso, o primeiro, mas na sequência vem uma série de músicas que ele precisa compor usando metáforas, como todo mundo tinha que fazer naquele momento, né? Tinha uma ditadura, tinha uma censura perseguindo, né, todos os artistas que cantassem isso ou falassem aquilo, né, aquela censura pesadíssima. Então todos os artistas usam muitas metáforas, mas Gil vai além disso. Ele cria palavras, ele cria neologismos. Ele tem uma expressão que ele fala, que é palavra valise, palavra hífen valise, que é tipo palavra mala, né, assim. É meio difícil de explicar o que ele quer dizer com isso, mas ele chama de palavra valise os próprios neologismos que ele cria. Então, por exemplo, quando ele cria o refazenda, não existe essa palavra, teoricamente, né? Tem o refazer, mas tem também a fazenda, né? O refazenda, ou é a refazenda de refazer, né? Reconstruir, né? Então, ele vai criando palavras e vai deixando a gente um pouco confuso com algumas letras, né? Aquele famoso tocando B.B. King sem parar, vira trocando de biquíni sem parar, né? E às vezes uma letra de Gil você tem que pegar para ler a letra para ver o que é exatamente que ele está falando, porque são palavras novas, né? São palavras diferentes e tal. Mas que ele
encaixa e faz ter um sentido, né? Assim. Eu tava pensando muito em Domingo no Parque, por exemplo, porque eu tenho uma questão muito curiosa eu tinha uma professora de português excelente, professora Vera, e ela queria ensinar a gente sobre a poética do Gil e como ela tinha ritmo e como ela tinha movimento. E aí ela dividiu a turma onde cada um ia falando uma parte do poema, assim, foi uma coisa quase ritualística, assim. E esses jogos de palavras, eu acho que é uma coisa muito forte dele. Eu penso também em Drão, que é uma música que eu acho que é uma dessas que a gente sempre volta para discutir a poética de Drão. E o quanto ela é uma música extremamente complexa. E aí eu abri o Spotify aqui agora e ela é uma das mais tocadas dele. Então, assim, a capacidade que ele tem de criar estruturas e jogos de palavras extremamente complexos, mas que dialogam com todas as parcelas do público, sabe? Eu acho isso muito fascinante na obra dele também. Aliás, você falou de Drão, maravilhoso isso, queria estar nessa aula aí, hein? Mas você falou de Drão, em Drão, por exemplo, ele fala, né? Nosso amor é como um grão, né? Nossa caminha dura. Quando eu era menor, eu achava que era cama dura, a caminha... Sim. Era dura, né, de dormir, mas não, é nossa caminha dura, nossa caminhada, né, dura caminhada, né. E repete, né, interessante que ele fala, nossa caminha dura, dura caminhada, ele faz esse jogo também, né, que aparece 2 vezes. Exatamente, então ele vai realmente fazendo esse jogo, né, com esse jogo de palavras, assim, com esses jogos de palavras, parabólica amará. Sim. Parabólica amará é a mistura da antena parabólica do futuro, né, da tecnologia que ele estava enxergando. O Gil sempre foi muito ligado também nas ciências, né, então era a mistura da antena parabólica com o camará do capoeirista, com a tradição, né, baiana da capoeira. Então ele mistura parabólica amará e tem ali aquele berimbau na música, né? E tem a coisa também da poesia dialogar com a sonoridade, com a harmonia, com a melodia. Quando você ouve Expresso 2222, todo aquele não é solo, aquele ele canta, é uma nota para cada sílaba, né? Ele vai cantando na sílaba, começou a e vai começou a circular o expresso. Quer dizer, ele parece que compõe já pensando no arranjo também da música, né? E isso vai fazer a maior diferença no resultado final, né? Você vai ficar envolvido pela sonoridade, pela letra, né? E por essa poética que é só dele mesmo. Eu não tem ninguém no Brasil fazendo o que ele faz, eu acho. Eu acho que tem a ver isso que você falou, porque muitas vezes existe uma diferenciação que alguns compositores fazem a letra e depois fazem a música, ou às vezes fazem a música e depois colocam a letra. E aí a gente pode pegar, sei lá, por exemplo, o exemplo de um outro imortal da Academia Brasileira de Letras, que era o Antônio Cícero, que ele fazia as letras para a Marina, e a Marina colocava a música. Era outra relação ali dessa criação. Era uma criação também genial, outro encontro fantástico, mas é diferente. O dele parece que é uma coisa só, né? A música, a rítmica, a poética, é tudo uma coisa só. E eu acho que isso eu acho que um exemplo forte disso, pra mim, tá talvez uma das músicas mais lindas dele, que é Super-Homem, a canção, que é basicamente a história de que ele tava na casa do Caetano, o Caetano chega, conta a história do filme do Super-Homem, que ele não tinha visto o filme, e aí a partir do que o Caetano conta, em 1 hora ele vai pro quarto e compõe essa música e traz ela desse jeito. E aí ele pensa que ele até diz que era mais rico para ele ouvir o Caetano contando aquele filme, ter aquela magia da forma como o Caetano contava o filme, do que ele ver o filme. E só isso inspirou ele a fazer uma canção que é completamente absurda de linda, assim. Então acho que tem essa relação muito clara, né, entre o que a gente falou da poética dele, que é muito própria, e dessa musicalidade. E aí eu acho que chega no terceiro tópico, que eu acho que é central, que é essa ancestralidade dele. Porque, querendo ou não, quando a gente fala desses ritmos, desses sons, a gente está falando de uma trajetória de cultura negra, de cultura afrodiaspórica, que ele está muito conectado e que é muito singular. Tanto que a gente pensa, poeticamente, ele vai trazer
trazer muitos símbolos, muitos signos e muitas palavras que vêm de culturas afrodiaspóricas, como ele também vai dialogar musicalmente com muitos desses ritmos ao redor do mundo. Então a gente tem esse espaço dele de dialogar com o reggae, de dialogar com outras experiências sonoras que estão acontecendo e de dialogar com os ritmos baianos de uma forma muito central ali. Eu acho que isso é muito bonito, assim, da gente ver como essas coisas, esses 3 tópicos que a gente separou aqui, eles estão unidos realmente no Gil e a gente não consegue falar deles desassociados, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor, assim. O Gil, ele tem uma coisa muito interessante que é a questão, a ancestralidade não descola muito da religiosidade dele, né? Sim. Ele é criado por esse pai médico, né, mãe professora, então o Gil é um preto de classe média, né, na Bahia. E todos muito católicos, a família dele muito católica, e ele criado então no catolicismo, nessa cidade do interior, Ituaçu, e quando ele chega em Salvador, ele é um preto de classe média, ele é um preto que não sofreu racismo no nível dos outros pretos da Bahia, né, e talvez até tenha sofrido e não percebido, né, aquela coisa do... enfim. E aí ele começa então a olhar para isso quando ele realmente começa a se envolver com música, começa, né, também a ouvir e adorar Caymmi, né, Dorival Caymmi, começa a ouvir Jorge Ben também. Ele chega a dizer que vai parar de tocar, né, que sei lá, que vai parar de compor, eu acho, não lembro se era compor ou tocar, mas porque, tipo, quando ele ouviu Jorge Ben, ele falou, pô, não dá pra fazer nada melhor que isso, ele pirou em Jorge Ben. Mas ele já estava tocando, ele já estava fazendo coisas com Caetano, né? Bethânia e Gal. E aí, ele e Caetano tem até uma cena muito bonita, que eu acho que é de um documentário... Agora eu não tenho certeza, mas acho que é um documentário sobre o Pierre Verger. Eu acho que é desse documentário. Essa cena tá até pelo YouTube, que é o Gil e Caetano falando sobre essa questão do preto e branco, né? Assim, que... O Caetano fala que ele é branco demais para ser preto e o Gil é preto demais para ser branco, ou para ser mestiço. Enfim, mas os dois são mestiços. A conclusão os dois são mestiços. Os dois têm isso, tem o preto e tem o branco, mas o Gil é mais preto que o Caetano, né? Então, ele começa a perceber, estudar, entender esse lugar dele de homem preto a partir da música, a partir da vivência, né, do universo da música. Só que ele só vai se encontrar com o candomblé, que é uma das religiões mais fortes da Bahia, quando ele volta do exílio. Ou seja, em 69 ele vai para o exílio, né? Mora na Inglaterra até 72, volta em 72 planejando ali o álbum Refazenda, lança em 72 o Expresso 2222, e aí já começa a planejar o Refazenda, que é um disco que marca muito a mudança até espiritual dele, porque ele já está se envolvendo com hinduísmo, com budismo, né? Já está meditando, macrobiótica, aquela coisa toda que em Londres ficou mais forte ainda. Só que em Londres ele conheceu a comunidade jamaicana. Isso, né? Acho que foi Renan que citou o reggae. Ele, então, mergulha mais, né, na coisa do reggae nesse período que ele está na Inglaterra. Compra a primeira guitarra dele, porque está super envolvida com o rock, né, também e tal. E aí, depois que ele lança o Refazenda, ele faz uma viagem para a África, para aquele festival Festac, na Nigéria. E lá ele começa a olhar para essa coisa da ancestralidade, para o lugar de onde alguém da família dele saiu. Porque se ele é preto, ele veio da África, né? A família veio de algum lugar da África. E aí ele volta da Nigéria, já meio que está se relacionando com o candomblé, meio que olhando aquilo, né? Observando aquilo que a família não deixava ele observar quando ele era novo. E aí pronto, quando ele volta da África, ele mergulha nesse universo, né, do candomblé, da ancestralidade, e faz o Refavela, né, que é o disco mais preto de Gil, né, mais afro-influenciado, né, influenciado pelas africanidades, né. Então, é interessante que ele, na realidade, ele não tem o letramento no início, né, e começa e vai tendo na medida em que vai vivendo na própria universo musical, né, e vai ter isso já mais velho, né, vai encontrar com essa ancestralidade já mais velho um pouquinho. Tem um elemento que o Renan não colocou na pauta, que a gente amarrou nesses três, mas eu gosto muito também da ideia de futuro que o Gil canta nos trabalhos dele.
E isso é uma coisa que tem desde lá do final da década de 60 até os discos mais recentes. Ele foi um dos primeiros a cantar sobre internet no Brasil. Ele tem esse olhar de futuro muito particular, é uma coisa tão religiosa quanto científica. Eu acho que volta muito para essa relação dos pais dele mesmo, como você falou. E eu tive um start disso quando a Xenia França, há alguns anos, ela lançou o Em Nome da Estrela, em 2022, e aí uma das canções que ela regrava é Futurível. E aí eu falei, cara, essa música é super atual, essa música tá dialogando com 2022, e ela é uma música de 68, 69, que o Gilberto Gil tava cantando. Eu acho muito interessante o quanto ele é atemporal nesse sentido, sabe? De passar por esses temas, por essas temáticas de um jeito que parece que é só dele, assim, só do Gil, sabe? Ele compõe Futurível na prisão, né? Quando ele é preso pela ditadura, ele consegue um violão emprestado lá dentro e ele compõe 4 músicas, entre elas Futurível, e outra que também fala disso, que é Cérebro Eletrônico. Sim, que é a música de abertura, né? Do mesmo disco. Exatamente. Tipo, como é que o cara tá ali, né? Na virada... Ele deve ter composto 69, porque 68 já foi dezembro, né? Que ele foi preso, então 69 ele tá ali, consegue o violão. E aí ele tá entrando na macrobiótica, lendo sobre meditação, começando a meditar, e aí sai Futurível, Cérebro Eletrônico, para falar de 2 músicas que são relacionadas a esse tema, né? E você colocou muito bem, isso é um assunto que vai permeando a carreira dele inteira, inclusive o Parabólica Mará, que eu já citei, Sim. E o Banda Larga, né? Que aí é quando ele começa a falar da internet, né? Pela internet, né, que ele faz a música fazendo uma brincadeira pelo telefone, que é aquela música, aquele primeiro samba, né, registrado pelo Donga e tal. Aí ele faz o pela internet, né, para levantar essa questão quando ainda estavam começando a falar de internet, né. Então, realmente, a ciência, a tecnologia e a ancestralidade são temas muito recorrentes na obra Sim. de Gil. E é interessante como nesses últimos anos a gente tem uma relação dele cada vez mais forte com esses tópicos em torno da própria finitude dele. Eu acho que ele tem uma maturidade, um olhar muito bonito sobre isso. Eu acho que o momento ali que ele lança Não Tenho Medo da Morte é um momento muito simbólico, que é uma faixa que ele fala: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. E ele explica que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui. E acho que isso ganha um outro tom nesses últimos tempos, quando a própria família dele está lidando com essas questões da sua finitude. Ele já perdeu o filho. Agora a Preta Gil está num processo de tratamento bastante invasivo em relação a um câncer, e ela própria já falou que ele disse para ela que ela precisava estar preparada, e ele estaria ao lado dela para o que ela quisesse e acreditasse que fosse certo para ela agora. Eu acho isso muito forte. E aí eu acho que de novo conecta com aquilo que eu falei do Antônio Cícero, porque também era outra pessoa muito consciente da sua existência nesse espaço-tempo. E eu acho que isso é uma força também de um artista que consegue enxergar e continuar pensando o futuro, mas também entende a sua finitude enquanto humano, assim. Eu acho que isso é muito forte e muito potente da obra do Gil. E acho que isso se torna ainda mais simbólico quando a gente vê ele agora nessa grande turnê. A gente está gravando hoje esse programa, é o dia que saiu o texto do Mauro Ferreira, do G1. Ele assistiu o show do Gil no Rio esse final de semana, e aí o Mauro Ferreira falava disso, da força que o Gil está tendo nessa turnê enquanto voz, enquanto potência no palco. A gente viu a turnê do Caetano junto com o Gil, quando eles fizeram ali a celebração da amizade, e era um momento que o Gil estava muito fragilizado por questões de saúde, e é muito forte como ele volta agora e ele encerra esse ciclo musical da carreira dele com uma turnê tão poderosa, né? Eu acho que isso é muito simbólico também dessa força que ele emana. E vamos lembrar que em 2016 ele quase morreu, né? Ele teve um câncer crônico, renal, enfim, foi no rim, né? E ele passou quase 3 anos em tratamento para esse câncer. Eram pequenas
Era um risco, foi um tratamento sem muitas certezas, né? Assim, foi bem delicado. Ele, quando saiu desse tratamento, ele ficou muito fragilizado, né? Os primeiros shows nos quais ele apareceu e tocou, a voz dele estava fraca. Ele estava muito magrinho, eu lembro da fisionomia dele, assim, tipo, afundado o rosto, né? Exato, era aquela situação que eu mesmo fui a um show da banda Tono, né, do Ben Gil, filho dele, em que ele participou, e que ele cantou 2 músicas e eu chorei como se fosse a última vez que eu fosse ver Gil, porque ele estava tão fraco que eu pensei, será que ele não tá curado? Sabe? Tipo, de repente não tá curado e tá fazendo, né, aquela coisa que a gente não sabe. Mas ele fez aquele disco Ok, e voltando à questão da poética, ele fez 2 músicas sobre a doença, né, pro disco. Uma em homenagem ao médico, que é a música Calil, e a outra 4 pedacinhos, homenageando a cardiologista do processo lá, do tratamento. 4 pedacinhos do coração, né, e tal. Ele transformou aquilo numa música, né. Mudou muita coisa na época, na vida dele, estilo de vida, né, a coisa da alimentação. Mas, poxa, ele se reergueu, tá aí, mas ele, desde que aderiu à macrobiótica, aderiu à meditação, ele passou a lidar de uma forma muito diferente com a morte. Quando o Pedro, filho dele, morreu, muito jovem, não lembro agora de cabeça a idade, mas ele era músico da banda dele, inclusive, na época, o Gil ficou muito mal e, claro, ele até chegou a cancelar uma participação no Hollywood Rock. Foi até a Margareth Menezes que ele indicou a Margareth para fazer o show, né? Ele tinha 20 anos quando faleceu. Então, isso aí, muito jovem. Aí o Chico Buarque estava na Europa, chamou Gil, vem para cá ficar comigo e tal. Aí Gil foi, enfim, né? Saiu daqui, foi espairecer e tal. Claro que ele ficou muito mal, mas levanta, sacode a poeira, né? E dá a volta por cima, porque tem outros filhos, tem uma carreira, tem outras coisas com as quais ele precisava lidar. E assim foi, né? É uma coisa que a gente está muito apreensivo em relação a essa questão da Preta Gil, né? Porque ninguém esperava que as coisas fossem chegar tão longe, né? A gente achou aquela primeira alta dela que estava tudo resolvido, mas é uma doença braba, mas que eu acho que se o Gil saiu do jeito que saiu, tem grandes chances dela sair também. Mas ele fez esse carinho nela, né? Esse carinho espiritual, porque a Preta, por sua vez, é o oposto do Gil, né? É agitada, é aquela coisa, né? Aquele furacão, né? Aquela mulher furacão. E aí eu acho que o Gil quis passar um pouco dessa sabedoria hinduísta, budista, não sei de onde vem, né? De tipo, pretinha, como ele chama, né? Pretinha, acalme-se, né? Vê, né? Lute, mas até onde você aguentar também, né? Essa relação dele com os filhos e com a família fica bem visível na série que eles fizeram pro Prime Video, né? Em Casa com a família Gil, tem o Em Casa com os Gil e Viajando com os Gil. Nessa primeira edição, que é o Em Casa com os Gil, eles falam um pouco sobre o falecimento do filho dele, ele fala um pouco sobre como lidar com essa questão de família. É uma série bastante bonita, acho que dá para entender um pouco dessa grande família ali que ele construiu e tudo mais. Então, é muito bonito. A Júlia Paterniani está comentando aqui no nosso chat. Posso falar que eu gabaritei Em Casa com o Gil. Chorei em todos os episódios. Eu também chorei. Eu lembro que eu marquei a Flora Gil falando que ela tinha me ajudado a economizar com remédios para rinite, porque eu tinha aberto todas as minhas vias aéreas de tanto que eu chorei com esses episódios. E foi um dia assim que eu sentei, maratonei tudo e foi meio que como se eu estivesse junto com eles, assim. Então acho que é uma série muito bonita. A gente falou aqui bastante desses vários tópicos do Gil, e o Gil tem uma carreira imensa, são muitos discos, e como a gente fez aqui uma proposta de por que você deveria ouvir Gilberto Gil, a gente pensou que talvez seria interessante fazer indicações de onde começar. E a gente separou aqui 3 discos que são, a gente acabou citando aqui durante o programa várias vezes esses discos, porque são discos importantes, mas que eu acho que vale a gente se debruçar um pouco sobre eles, que é a trilogia Rê,
que é o Refazenda, o Refavela e o Realce. Refazenda de 1975, Refavela de 1977 e Realce de 1979. Eu acho que os 3 discos apresentam diferentes Gils possíveis e acho que são caminhos, qualquer um deles eu acho que são caminhos muito interessantes para quem ainda não mergulhou na obra do Gil e quer descobrir ele. E aí eu acho que a gente pode começar falando do Refazenda, né, que é a sua pesquisa principal, Cris. Ah, que bom que vocês escolheram essa trilogia. Bom, se bem que eu adoro vários discos do Gil, né? Mas eu tô bem dentro aí desse universo do Refazenda, principalmente, mas também mergulhei um pouquinho no Refavela e no Realce para entender esse novo Gilberto Gil, né? Porque o que me fez escolher, quando eu fui convidada pelo Sesc para fazer esse livro, na realidade era outra ideia, nem era Gilberto Gil, era Mutantes. Mas aí eu tava no meio do negócio do museu, comecei a ficar ali, né, meio... Sabe quando você tá com conhecimento demais e você quer botar em algum lugar? Você não sabe o que fazer com aquilo, porque não ia caber tudo no museu, né? Quer dizer, não do jeito que eu queria levantar e tal. E aí eu pedi para trocar de Mutantes para Gil. Falei, cara, vamos fazer. E aí eu escolhi o Refazenda justamente porque eu considero um Gil antes e um Gil depois do Refazenda. Acho que já falei disso aqui, na real, que, né, voltando, resumindo muito, é um Gil que começa, quando ele é preso, a se relacionar com a meditação, com a macrobiótica e olhar para dentro de si. E ele teve uma coisa assim, eu preciso ficar mais leve para aguentar isso que está acontecendo comigo, né? Ele preso, sem saber nada do que ia acontecer com ele, se ia ser torturado, se ia ser morto, se ia ser liberado, se ia ser exilado, né? Naquele momento era o que acontecia com quem era, né, pego pelos militares, pela censura, levado para o quartel, né? Então ele sentiu que ele precisava ficar mais leve. E esse mais leve significava leve em todos os sentidos. Leve de alma, leve no corpo. Então ele começa essa dieta macrobiótica, emagrece, né, perde peso mesmo, né? E começa a ler, a meditar para tentar tirar de dentro de si o máximo de informações e situações e tal que pudessem deixar ele pesado enquanto ele estava ali na prisão. E ele segue com esse processo, porque, na realidade, até ele voltar do exílio, na realidade, até a ditadura acabar, mas tá, vamos botar um marco aí que é a volta do exílio, ele e Caetano continuavam sem saber o que ia acontecer com a vida deles. Eles foram meio que deixa a vida me levar lá no exílio. Vou fazer um disco na Inglaterra, vamos fazer um disco na Inglaterra. Não tinha muito como planejar uma vida, né? Quando você tá exilado com tua família, com teu país, né, totalmente dominado por uma ditadura e tal. Então, para não pirar, ele ficou exercitando essa coisa da leveza, da meditação, né, do esvaziamento, né, interno. Por isso que o nome do livro é O Interior Floresce, porque além do interior lá, Ituaçu, né, a cidade que meio que volta, né, para a memória dele e floresce dentro dele de novo quando ele faz esse livro, também é esse interior dele mesmo, né? O interior dele floresceu e ficou mais forte do que o Gil de antes, o Gil agitado, o Gil que deprimia, né? Porque a gente pensa, o Gil tá sempre rindo, sempre não sei o que lá. Aí ele fala, pergunta para Caetano se eu já não tive meus momentos, né? Ele também é canceriano, né? Tem suas mini explosões, né? Então, esse interior dele muda. E aí, quando ele lança o Refazenda, quando ele volta do exílio, ele também vai buscar lá no interior da Bahia de novo, não lá, indo lá, né, mas buscando na memória e tal, essa coisa do Luiz Gonzaga, tanto que é um disco que tem o acordeon do Dominguinhos, Sim. que é muito forte no disco, porque ele quer resgatar essa paixão dele pelo acordeon e e homenageando o Luiz Gonzaga. Dominguinhos é o grande sucessor aí de Luiz Gonzaga na cadeia do forró, né, do acordeon e tal. E aí ele lança esse Refazenda e ele já é outro Gilberto Gil quando ele lança esse disco. Sim.
Esse disco está completando 50 anos e no texto do Mauro Ferreira, também do G1, ele fala Refazenda representa mergulho do artista no interior. E interior, no caso, significa tanto o universo ruralista quanto a introspecção existencial, o retiro espiritual. Refazenda é o caminho de volta, o mergulho de Gil para dentro, para a alma interiorana, para o sertão nordestino, para a fazenda imaginária exposta no neologismo do título. Certeza que Mauro Ferreira leu meu livro, viu? Isso aí eu resumo. Não, isso com certeza o Mauro leu, né? Que o Mauro é nerd. Ele com certeza leu e deve ter feito anotações ainda, se você perguntar pra ele. Exatamente. Ele não citou o livro nesta resenha dele, mas isso aí é exatamente o que meu livro transmite e resume, né? Assim, é isso, ele realmente vira um outro Gilberto Gil. Um Gilberto Gil que no disco tem a música chamada Meditação, tem uma outra música chamada Retiros Espirituais. Esse disco, na verdade, ele tem 3 pilares fortes, né? Esse da espiritualidade, esse da sexualidade, é quando ele canta pai e mãe, né? Quando ele compõe pai e mãe, é uma música que é meio dúbia, né? Pedindo ao pai para não ficar chateado quando vir ele beijando outros homens, né? E aí, ao mesmo tempo, ele fala que quando ele beija outro homem, é como se ele estivesse beijando o pai. E aí tem essa questão que fica meio no ar, assim, né? Dessa questão da liberdade sexual, né? Por que eu não posso beijar outro homem, né? E a gente está falando de anos 70, uma época em que a liberdade sexual estava, assim, né? Explodindo, né? O desbunde, tudo aquilo que estava acontecendo. E tem uma música política que é Jeca Total, né? De certa forma é uma crítica, não exatamente uma crítica direcionada a nada, mas ao universo político, né? Que também é outro pilar forte em Gil, é a política, né? Sempre foi muito presente. Ele foi vereador em Salvador nos anos 80, depois ministro da Cultura, né? No governo Lula, dos anos 2000. E tem essa coisa do interior que fica muito forte, principalmente com a presença de Dominguinhos nas canções Tenho Sede, que ele grava nesse disco, que é de Dominguinhos e Anastácia, e Lamento Sertanejo, que é uma música que chamava... Essa é maravilhosa, essa eu choro toda vez que eu escuto, é um horror, cara, eu sempre choro. E quando eu fui cantar, que eu queria cantar, fiquei querendo chorar e cantando, e a voz embarcava, foi um horror. Ela é uma música que Dominguinhos tinha composto e gravado, que se chamava Forró de Dominguinhos, e ela era instrumental, e Gil botou a letra, ouviu essa música, botou a letra, e aí acabou virando Lamento Sertanejo. Então, assim, essa coisa do interior fica muito, muito, muito escancarado nessas duas músicas, né? Nessas duas faixas. A gente falou bastante dessa questão de como ele se volta para o Brasil e para esse interior e para essa volta dele para cá. E aí já o Refavela tem esse outro encontro, né? Que, como você falou, ele foi em 77 pro Festac na Nigéria, em Lagos, e aí lá ele se conecta com outras possibilidades sonoras. Então lá ele vai ter esse contato com o Fela Kuti, com o Afrobeat, com o Juju, e também tem as outras influências que já estavam ali conectadas com ele, como o reggae, o funk americano que está crescendo, e a influência brasileira, afro-brasileira que a gente tem ali, do Ileaê, dos Filhos de Gandhi. Então acho que também é uma marca muito importante dessa outra virada, né? Que é essa conexão dele com essas ancestralidades negras e com esse afrofuturismo também, né? Que é pensar o futuro a partir dessas perspectivas ancestrais. Eu acho que também é um disco muito simbólico, né? E esse disco tem também tem algumas referências, além do reggae jamaicano, né? Que ele tinha conhecido mais, né, nesse período da Inglaterra. Ele também traz um pouco do funk norte-americano, né? Que depois vai ficar até um pouquinho mais forte no realce, não como funk, mas como disco, que vem do funk, né? Que de alguma forma também dialoga com o funk e tal. E também no Refavela, ele tá homenageando os blocos da Bahia, né? O Ileaê, os Filhos de Gandhi, que são blocos que ele acompanhava desde novinho, né? Que ele estava ali vendo acontecer, na verdade, né? Mas que ele vai realmente começar a se relacionar depois que ele começa a entender essa ancestralidade e essa questão do candomblé, né? Que ele vai se envolver com o candomblé. Então esse é um disco que é realmente uma celebração à cultura negra, né?
e uma forma dele de tentar começar a falar, e, na verdade falar não, a combater, né, a trazer formas, através da música, tentar combater o racismo, né? E é muito poderoso que ele faz essa conexão com esses blocos afro. A gente pensa, o Ileaê, o primeiro bloco afro da Bahia, é um marco muito importante. É muito importante que ele transforma esses blocos em imagéticos culturais brasileiros, assim. Porque depois disso as pessoas sabem, entendem o que é o Ileaê, entendem o que é Filhos de Gandhi, entendem essa perspectiva negra da Bahia de uma forma muito mais forte. Eu acho que o Gil é muito simbólico nesse ponto. E aí tem essa conexão dele com essas outras possibilidades de se pensar a cultura negra em diferentes pontos do mundo, né? Eu acho que isso também é de novo aquela ideia da parabólica, que é o Gil captando e juntando todas essas coisas e transformando de uma forma extremamente brasileira, que eu acho que é o que fica ainda mais claro no Realce, porque como você falou, tem essa coisa que vem a disco music, mas é tão Gilberto Gil que é outra disco music, é a disco music relida por ele. E eu acho que o Realce tem um pouco dessa perspectiva ali, de que ele vai para Los Angeles para gravar esse disco, e aí ele acaba ali descobrindo outros conhecimentos técnicos, outras perspectivas dele ali enquanto pesquisador musical, né? E a gente tem ali na banda dele artistas de diferentes núcleos musicais dos Estados Unidos que eram muito importantes. Então a gente tem, por exemplo, na guitarra tem o Steve Lukather, que era do Toto, tem o Ricky Scholar na bateria, que tocava com o Van Morrison e o Rod Stewart, tem o Jerry Hay, que fez os arranjos de metais, e ele tocava com o Earth, Wind and Fire. Então tem essa conexão com vários outros artistas que também pensavam outras sonoridades. Então acho que o Realce já é esse outro lado, né? Esse lado que chama de uma forma pop e conecta o Gil também com outros públicos que às vezes não estavam atentos a ele. Só uma informação a mais, ele tinha ido para os Estados Unidos em 79, antes do Realce, para gravar o Nightingale, que teve produção de Sérgio Mendes, um disco de versões de músicas do Gil em inglês. Nessa ida, né, nesse encontro lá com o Sérgio Mendes e tal, posso imaginar o papo desses dois, né, caramba. E Sérgio já estava lá há muito tempo, né, e tal. E aí nessa ida foi que ele percebeu essa questão da tecnologia, né, das potencialidades aí que ele podia aproveitar dos americanos, dos estúdios e tal, para poder fazer um disco brasileiro, né, para o Brasil, gravado lá. E aí vem Realce com tudo isso que você falou, e inclusive tendo no repertório a música que você citou, que é Super-Homem, né? Super-Homem é a canção, que ele estava, nesse momento, super apaixonado por Flora, né? Ele tinha acabado de conhecer Flora Gil, e aí ele estava vivendo essa paixão, né, por Flora e tal, e aí ele acaba que Super-Homem, a canção, é uma mistura da história do super-homem com uma coisa da mulher, né? Um feminismo que aparece em Gil, assim, né? É a música mais feminista de Gil, né? Quando nem se pensava em chamar um homem de feminista. E ainda tinha... E é engraçado porque essa música tem a questão de que as pessoas acusavam ele de homossexualidade. Eu acho isso tão anos 70. Sim. Que é tipo como se ele estivesse defendendo alguma coisa, quando ele só tá falando que... que ele fala que para ele é quase uma perspectiva de androginia, de celebrar o que a gente tem de masculino e o que a gente tem de feminino na gente. Eu acho que isso é muito bonito, assim. E é interessante que é um disco que também tem Toda Menina Baiana, que se transformou num clássico, assim, muito gigantesco. E tem Não Chore Mais, né, que é a versão dele de... No Woman Don't Cry. Eu queria falar um pouco dela, porque o Gil já muito vinha ensaiando de trazer mais reggae pro repertório dele, e ele teve essa vontade de fazer essa tradução dessa canção, e ela não é uma tradução, ela é uma adaptação, né? Ele substitui o Não Mulher Não Chore por Não Chore Mais, e ele falou que ele tinha um sentimento muito forte de pensar no período de reabertura política, que a gente já tinha passado ali, então ele queria trazer esse sentimento e meio que fecha esse ciclo do
que a gente começou falando dele sendo fortemente impactado pela ditadura, passando por essa transformação pessoal, e ele encerra essa fase na carreira justamente com uma canção que é meio que pontua esse período ditatorial, tanto que nessa mesma época rola o período da anistia, meio que nessa época, então ele tenta trazer um pouco desse sentimento de renovação para dentro desse disco também, né? Tanto que a partir dali o Gil, que vai começar dos anos 80, é uma outra sonoridade completamente diferente do que ele estava pontuando aqui nessa sequência, nesse terceiro disco aqui da trilogia Rê. Nossa, o Gil dos anos 80 tem tanta coisa interessante para ser descoberta, gente, que dá outro programa só pra gente ficar falando dele aqui. Porque eu acho que esse programa que a gente fez hoje, ele é realmente muito introdutório, assim, pra gente tentar pensar um pouco nessas possibilidades e para que a gente entenda por que o Gil é tão importante. Eu acho que às vezes a gente tem no Brasil esses grandes artistas que são muito geniais e às vezes a gente apenas entende que eles são geniais, mas às vezes não para refletir assim, por que eles são tão geniais. E aí quando a gente se volta para dentro desses históricos e desses artistas, a gente percebe a riqueza que a gente tem aqui tão perto da gente, essa possibilidade de poder ver o Gil ao vivo ainda cantando as suas canções, poder ter ele falando e pensando e refletindo sobre a sua própria obra, ainda hoje é muito simbólico. De todo modo, é isso que eu falei, eu acho que dá para você que está nos ouvindo mergulhar no Gil, tem muito disco para ser descoberto, tem muita coisa boa, tanto nos anos 80, quanto nos anos 90, quanto coisas mais recentes, porque como a gente falou, ele continua produzindo, o Ok, que a Cris citou também é excelente, então tem muita coisa. Mas acho que o nosso papo não dá para se estender tanto, senão a gente fica aqui horas e horas falando, porque o assunto Gil não se esgota. E por isso eu queria agradecer a disponibilidade da Cris. Eu acho que esse programa ficou absurdamente rico por causa da sua presença, da sua pesquisa, e foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. E aí deixar esse espaço para você também convidar as pessoas a conhecerem seu trabalho. Tem tanta coisa que você nem falou da sua editora, tem várias coisas. É verdade. Não, é porque é isso, né? Eu tô tentando ser que nem Gil, né? Gil tá com quase 80 discos autorais lançados, né? Fora as coletâneas. Eu tô que nem ele, tentando fazer um livro por ano, editando o livro, né? Então, é muita coisa para falar. Mas sim, muito obrigada. Foi muito legal poder trocar essa ideia com vocês. Acho que o papo foi muito rico, os temas, né, as pautas aí que vocês puxaram, os tópicos foram interessantíssimos. Sai um pouco da caixinha, né? É legal isso também, porque o Gil realmente tem muitas coisas para explorar e é legal a gente sair da caixinha. E aí, convidar, então, né, quem está ouvindo a conhecer o meu trabalho também autoral, né, que são esses 5 livros que eu citei ao longo do programa. Eu tenho um Instagram, que é o Cris Fuscaldo, Cris com CH, onde eu posto tudo que eu faço na vida. E também sou jornalista, né, também canto de vez em quando, então posto muita coisa lá. E tem o Instagram e Facebook, né, da editora, que é a Garota FM Books. E o site também, convido todo mundo a conhecer o site da Garota FM Books. Esse nome é maravilhoso, desculpa, é excelente. Então, e Garota FM era o nome do meu blog, né? Eu fui blogueirinha de música quando estava começando a era do blog. Eu já sou um pouco mais antiga que vocês. Vou chamar de antiga, não vou falar velha, não. Eu tenho 25 anos de carreira, né? Então eu peguei toda a transformação do jornal para a internet, depois da internet para as redes sociais. Antes das redes sociais, os blogs. Eu tinha um blog chamado Garota FM, em que eu entrevistava pessoas, né, artistas, cobria shows e tal. E aí acabou que virou Garota FM Books, que é a editora, né? O blog faleceu, mas a produção, né, continuou forte. Então a editora tem livros de música apenas, vários títulos muito legais. Vou até indicar um só deles, que é o lançamento mais recente, que dialoga aqui com o nosso papo, que é o It's a Long Way, o Exílio em Caetano Veloso, que é um livro da Márcia Fraguas, sobre os 3 discos que o Caetano gravou
entre a prisão e a volta do exílio, né? Dois deles em Londres e um no Brasil antes de ir para Londres. Temos livros também sobre Gal Costa, Renato Russo, Jimmy Page, Paul McCartney. Então são livros de música e a gente tem feito um trabalho de formiguinha aí, então realmente peço para que vocês sigam, espalhem a notícia, porque não é fácil escrever livro no Brasil, aliás, não é fácil trabalhar com pesquisa, com conteúdo, não é fácil sustentar a editora, a gente precisa realmente vender livros e estar nas feiras, nos eventos, né? Então leiam, espalhem, marquem, indiquem, deem livros de presente, para a gente continuar conseguindo fazer esse trabalho que eu acho, né, todos nós, né, Renan e Kleber, a gente é ativista, militante aí, né, da pesquisa musical, do conteúdo, porque não é fácil, mas a gente está aqui insistindo em fazer. Então, esse é o meu recado. E, mais uma vez, obrigada a todo mundo. Os que estão presentes aqui também, né, assistindo ao vivo nossa conversa, e a quem estiver ouvindo o podcast. Maravilha. Muito obrigado, a gente fica felizaço. Fechando aqui, eu queria que vocês fossem lá na nossa página do Instagram comentar, ou aqui mesmo na plataforma de streaming que você está nos ouvindo, quais são os discos do Gilberto Gil que são os seus preferidos, qual foi aquele que fez você se apaixonar por ele, e se você está aí agora com uma nova paixão no Gil, ou se você está se preparando para o show que ele vai fazer logo logo. Então, conta aí pra gente no nosso Instagram. É isso, vamos pro nosso próximo bloco, Não Paro de Ouvir. Sergeant and Mr. Smith, you're gonna love this house. Bunk beds in a closet? There's no field manual for finding the right home. But when you do, USAA Homeowners Insurance can help protect it the right way. Restrictions apply. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir, Nick. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas que a gente não para de ouvir. Amigo, então vamos dar aí o nosso álbum da semana, porque música eletrônica importa sim. Exato, e falando em música eletrônica, DJ Cozy lançou Music Can Hear Us, primeiro álbum de estúdio dele em 1000 anos. Em 7 anos, primeiro álbum de inéditas dele. E é um baita discão, eu acho muito fascinante como o DJ Cozy consegue meter uns reggae e um techno e um house, cara. E umas coisas ambiente, umas experimentações mil, e música folclórica germânica no meio de um disco, e tudo funciona de um jeito muito mágico quando é ele que tá tomando conta. Ele tem essa pegada meio de mix mesmo, de mixagem, de brincar com vários estilos, uma coisa meio DJ Kicks, inclusive eu acho a DJ Kicks dele fantástica. E esse disco, assim, é bem isso, é ele em sua melhor forma, brincando com várias coisas dentro de um disco que tem como plano de fundo, entre aspas, música eletrônica. O que você achou, Isadora? Amigo, achei interessantíssimo, ouvi uma vez só, quero mergulhar mais, porque até ele é longo, né, tipo, tem 1 hora, assim, de álbum, as músicas são... Mas também o homem ficou anos parado. Exato, tem que trabalhar mesmo. Vai saber quando ele vai voltar agora. Exato, mas é muito legal isso que você tava falando, porque é bem isso, tipo, tem participação do Damon Albarn, da Sofia Kennedy. Sofia Corteses. Da Sofia Corteses. Tem, tipo... Da Ada, que é uma cantora pop alemã, que é amiga dele de, sei lá, de 1000 anos. Tem tipo, muita coisa nesse álbum. Tipo, quase todas as faixas têm participação de uma galera. E é isso, tipo, é uma energia mesmo de uma mixtape, assim, de tipo, de um set, né? Parece que ele tá compondo ali um set. É uma coisa... Vai além de um álbum, assim, de um conceito de um álbum. E é sempre inesperado, né? Você nunca consegue saber qual que vai ser a próxima música. Exatamente. Pra onde que ele vai te levar. Exatamente. Então eu achei bem interessante, assim. Eu só ouvi uma vez, mas eu sou bem fã do DJ Cozy. E, assim, já foi uma primeira audição muito feliz. Boa. Bom, vamos então seguindo aqui. Nick Silva, o que você traz? Tenho só alguns singuinhos que eu não consegui ver muita coisa essa semana. Meu primeiro single é o The Dare com LCA, Lights Camera eu ia Action. Dar. Muito bom. Boa, né, amiga? É uma coisa de sempre que é bom. Então. É a primeira coisa que ele lança desde o disco do ano passado, What's Wrong with New York. E é a mesma coisa, assim, pra quem gosta de LCD, Sound System, Just, todas essas paradas, assim. Essas coisas meio indie sleaze, vai porque é muito bom.
Minha segunda dica é a Mamundi com Irreversível. Muito bom, também é a dica minha. Nossa, era a minha dica. Single lindíssimo, inaugurando uma nova fase dela agora, voltando a ser independente. Tem participação do Castelo Branco e do Adier, que é um produtor que já trabalhou com o Pablo Vittar e Urias. Achei muito bonita, ela tem uma coisa meio guitarra e violão meio dedilhado, assim. Tem uns sintetizadores bem... essa batida eletrônica bem bonita. O que vocês acharam da faixa? Muito bom, gostei demais. Gosto muito quando a Mamundi vai pra esse campo mais da música eletrônica, assim. Sou um eterno apaixonado por Imagem, que é uma das minhas músicas favoritas dela. E gostei demais dessa, bem anos 90, assim, batidão pesado. Curti. Letra doloridíssima. Eu também gostei. Eu acho que tem essas referências que ela tinha deixado um pouco de lado, que eram lá do início da carreira, e que ela volta agora. E acho que fiquei curioso bastante para saber o que vem a partir de agora, né? Nessa nova fase dela. Acho que vai ser um momento muito interessante, porque a Mamundi é um desses grandes nomes dos anos 2010, assim, então fico ansioso. Boa. Mais faixas aqui é Demarias com Back to Me e Nobody Knew. São as primeiras faixas que eles lançam depois do Submarine, que acho que foi lançado ano passado, esse disco. Cada uma vai pra uma vibe meio diferente, mas acho que continua essa história do disco, assim. O disco é meio que um relato de um pé na bunda, e esse é meio, tipo, seguindo em frente. Essas duas músicas. Cada uma vai pra um lugar meio diferente, são bem boas, bem bonitinhas. E minha última diquinha aqui é a May Simons, com uma faixa que chama Zarigani. Essa mina é uma compositora e guitarrista do Brooklyn. E, enfim, ela faz umas coisas meio tipo indie rock, bossa nova, jazz, chamber pop. Ela tinha lançado há algum tempo uma faixa muito legal que chama Dump Feeling. E fez algum sucessinho aí entre os jovens. Que jovens são esses? De onde você acompanha esses jovens? Eu não tenho contato mais com nenhum jovem, eu perceber. Tá mentindo, inventando um nome aí. Essa faixa nova chamada Zarigani vai pra um lugar diferente, assim, então uma coisa meio japonesa e tal, achei bem legal. Essas duas faixas fazem parte do próximo disco dela, que chama Animaru, e vai ser lançado no dia 2 de maio pela Bayonet Records. E são essas minhas diquinhas de hoje. Muito legal, muito que bem. Renan Guerra, o que você traz? Very que well. As minhas dicas são quase nada, porque além da música da Mamundi não tinha muita coisa, porque eu continuei essa semana ouvindo as 357 discos que a gente deu na semana passada, porque semana passada a gente entregou aqui 15 discos, eu acho, completos. Uau. Então ainda estava ouvindo as coisas tipo Spelling, Lucy Dacus, Coco Rose, todas essas coisas com calma, muitas coisas. Então eu só trago aqui um single, que é a nova versão que o Orbital lançou para a faixa Deeper, com participação da Tilda Swinton. Ela tinha aparecido no Glastonbury do ano passado para fazer essa versão desse disco. Nossa, é verdade. A versão dessa faixa. Essa música. E agora eles relançaram essa música, que é uma música originalmente de 1989. Tudo. Eles estão com alguns relançamentos, trazendo algumas novas versões de algumas faixas e tudo mais. E essa parceria com a Tilda Swinton marca esse momento. Então, Orbital com Deeper featuring Tilda Swinton. Essa é a minha unidade de dica hoje. Mais uma dica chique, né? Eu amei, amigo. Eu não tinha visto que tinha saído. Vou super ouvir. Porque eu lembro que o vídeo eu fiquei, assim, arrepiada. Um bafo. Bafo, né? Muito. Kleber Fak, o ano é 2025 e eu nunca achei que eu ia dar uma dica de música Também, do New Life, meu Deus! Voltaram após 14 anos. A New Life is coming! Uma nova vida, vem aí. É que a banda do maluco acabou, né? O Life Ele acabou pra ele voltar implodiu. com essa, né? Então. Gente, que delícia. Mesma coisa do álbum que eu e o Kleber, a gente sempre fala aqui do Life. O Life é uma banda que, tipo, meio que não existia na época. Era só um conceito. Era um conceito. Eles não davam entrevistas, então você tinha que ficar, tipo, procurando não tinha nem foto da banda, nada. O cara era um gato também. Eu lembro que eles o eram disco em gato. questão que a gente tá falando é o Go Tell Fire to the Mountain, que sai em 2011. Exato. Não tem nos streamings, só tem essa no música YouTube. nova por enquanto. Só tem no YouTube.
Quem quiser ouvir, vai lá ouvir. E enfim, adorei a música nova, é meio que uma continuação mesmo do Go Tell Fire to the Mountain, então eu estou animadíssima. Um preparativo, assim, né? Bem cara de estamos de volta. Assim. Exato, tipo assim, batendo na porta, tipo, oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Oi, sumidos. Oi, sumidas. Bom, outra faixa que eu achei muito legal foi Wet Leg, Catch These Fists. Muito boa. Assim, mesma coisinha. Bem mais eu acho. mesmo. Tipo assim, Wet Leg é aquele tipo de banda que já mostrou tudo que tinha pra mostrar no primeiro álbum e depois vai continuar fazendo umas colagens, assim. Tipo, eu não vejo elas. Nossa, olha, eu julgando, né? Desculpa. Mas assim, eu não sei. Amiga, pode julgar. Sabe? A gente tá É do ser humano. É do ser humano julgar, né? Vou julgar, desse podcast. Então. Vou julgar. Não, zoeira. Mas é que, de verdade, eu acho que o Wet Leg é aquele tipo de banda que... Putz, só se daqui uns 10 anos eles param e falam, não, vamos repensar aqui, porque senão eu acho que vai ser meio que uma colagem das coisas. E tudo bem também, porque eu gosto. Se você faz uma coisa bem feita, continue fazendo, cara. Vamos lá. Gente, preciso também falar aqui que minhas irmãs Haim voltaram com outra música, outro single do álbum novo, Everybody's Trying to Figure Me Out. Eu amei essa música. Eu senti muito assim, né? Tipo, eu que sou irmã da Daniele, eu senti uma conexão muito sinistra. Sisterhood aqui. E eu parecia que ela tava falando pra mim. E a gente se entendeu muito com essa faixa. Eu achei a letra um bafo. Me senti ali na pele dela. E aí eu vi que tem participação do Justin Vernon, que é o Bon Iver. Ele é co-compositor. Co-compositor, exato. E o Rostan que produziu. E eu gosto muito dessa produção. Eu achei que tá mais crua, tá mais... Não sei, mais bateria mesmo, a bateria na frente. Achei que a bateria assim. Podia ser um pouquinho mais baixa só, tava muito Então, alto, tá muito na frente, isso que eu falei, tá bem na frente. Amigo, mas eu achei legal, achei que a Daniele quis, tipo... Amigo, eu estou aqui pra julgar. Vamos julgar junto. Acho que é isso. Qualquer coisa da semana que vem, eu lembro. E você, Kleber Fak? Começar pelo novo single da Pink Panthers, Tonight. Achei uma delícia, cara do Renan e da Isa, assim, boa pra tocar na pista. Tudo. É menos drum and bass e mais eletrônica, assim, technozão. Gostei demais. Gostei também da nova música da Júlia Mestre, Vampira. É uma releitura pra faixa de mesmo nome do Ray Hayes, que é um cantor espanhol, e é uma música cantada em espanhol, mais atmosférica, bem diferente do single anterior, muito bem produzida, muito bem tocada. Estou bem ansioso para esse novo álbum da Júlia Mestre. Car Seat Headrest lançou CCF, I'm Gonna Stay With You, mais uma música enorme do ópera rock que eles lançam agora em maio, que vai se chamar The Schoolers, que eu já havia recomendado o single anterior, e agora eles voltam com mais uma música. E para fechar os singles, a volta das queridíssimas do Crime Caqui com a música Existe em Mim, mais um indie pop ali com sintetizadores, umas melodias bonitas, letras bonitas. Gosto muito do trabalho desse quarteto que tem sempre uma proposta queer nas composições, então estou ansioso por que quer que venha aí. Indo para os discos, eu amei o novo álbum do Black Country New Road, Forever How Long. Não tem nada a ver com os discos anteriores. A banda que estava lá atrás morreu, aqui é outra coisa, é outra proposta criativa, é bem indie orquestrinha ali rolando solto. E eu gostei muito da sequência que é Happy Birthday, For the Cold Country e Nancy Tries to Take the Night. Eu achei linda, linda, linda essa sequência. Adoro a capa bizarra desse disco, que é uma sapécula, que é uma molécula muito sapécula, uma molécula dando risada, sei lá, um bichinho bizarro. Gostei demais desse disco, assim, quero revê-los no futuro próximo ao vivo. Lançamento nacional, finalmente saiu o primeiro álbum da Ente, que é uma banda carioca que eu já venho falando desde 2023. É um projeto do Arthur Bittencourt e do Lucas Valadares. Eles lançaram o álbum Voltarei a Ser Parte de Tudo, disco que sai pelo selo Celoc Records. E ainda que sejam eles dois os cabeças da banda, o projeto ainda conta com o Gael Sonck, que é um dos membros do Mundo Vídeo tocando bateria, e o Nicolas Geraldi, que eu já recomendei o trabalho dele em carreira solo, tocando baixo. Quem gosta de Mundo Vídeo, quem gosta desse universo de indie carioca, vai de cabeça nesse, tá muito bom.
Jenny Remover finalmente lançou Revenger Seekers. Eu amo demais o trabalho dela, assim, Todo é mundo digicore, falando bem, que né, nada desse mais é do álbum. que rock alternativo para os jovens ali, voz sempre carregada de efeito, tem uma produção eletrônica fudidaça, gostei demais da capa, a estética das coisas em chama, assim, gosto demais do processo de composição dela. Tinha uma expectativa enorme porque ela lançou várias músicas muito boas ano passado, 2 singles no começo desse ano que me deixaram uma expectativa altíssima e pra mim cumpre essa proposta dela de um jeito maravilhoso. E pra fechar, uma dica pro meu amigo Renan Guerra, que é o novo EP da Rachel Chinoriri, que eu sei que ele gosta. Eu trouxe ela ano passado, depois o Renan trouxe de novo, eu acho que a gente já recomendou várias vezes aqui ela. Ela tá sendo redescoberta pelo público brasileiro, agora amando o Brasil. E ela tá fazendo campanha. Gente, vamos trazer a Rachel pro Brasil, por favor, ela tá feliz. Total, e ela lançou esse EP que se chama Little House, casinha pra você que é mais íntimo aí. Casucha. Então, casucha. Então taca o play que tá uma delicinha. É isso, pessoal. Vamos então para o nosso terceiro e último Mas antes, bloco. Isadora, Ai, mas antes do só quê, meu Deus? uma lembrata que todas as dicas que a gente deu aqui estarão listadas na descrição desse episódio com link certinho pra você. É isso, gente. Então bora pro nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco damos dicas atemporais de qualquer coisa, de qualquer espaço-tempo. E qual a sua dica de hoje? A minha dica de hoje é realmente atemporal, porque esta mulher é uma mulher de todos os tempos. Estou falando de Cher. Eu terminei de ler a primeira parte da autobiografia dela. Ai, que tudo! É um livro que não estava nos meus planos de leitura do mês, mas a Isabela Yu, editora da Noise, pediu para escrever um texto para o site da Noise sobre esse livro. E eu acabei devorando esse livro e fiquei completamente maluco. O Nick comigo sabe, porque eu fiquei falando sobre todas as histórias que eu lia nesse livro com ele várias vezes. Porque as histórias da Cher são todas muito absurdas. Ela realmente é a Cher e ela fez coisas incríveis e absurdas que provam que ela é uma pessoa única neste mundo. O livro vai da infância dela até os anos 70, então acaba ali no finalzinho dos anos 70. Estou muito ansioso para ler a segunda parte, que ela vai contar sobre as histórias dela de atriz de cinema. Mas, por enquanto, essa primeira parte já é muito rica, porque, por exemplo, eu geralmente detesto a parte da infância em biografias. Eu acho sempre muito chato. E no caso dela, ela conta as histórias de uma forma tão gostosa que é muito interessante. Tipo, ela fazendo as coisas mais absurdas quando era criança. Tipo, sei lá. E aí eu entrei na casa da vizinha, a vizinha tava pedindo pra eu sair brincar com a filha dela lá fora. E a filha dela ficou cantando músicas clássicas, não sei da onde. Aí eu fiquei, nossa, o que essa criança tá fazendo? Aí depois eu descobri que essa criança era Liza Minnelli e a mãe dela é Judy Garland. É tipo assim, as histórias dela são todas meio absurdas. Aí tipo, ela namorando o Gene Simons do Kiss. Ela casada com um cara de uma banda de rock viciada em heroína. O Sonny Bono estragando a vida dela, sendo um cu sujo, chato do caralho. Ela chamando a Bette Midler e o Elton John pro programa dela. Todas as histórias são completamente absurdas e ela conta do jeito mais Cher possível. É um livro super gostoso de ler, são tipo assim, quase 400 páginas, mas eu terminei com dor no coração, porque eu já quero a segunda parte. Ela é realmente um ícone e você entende nesse livro por que ela é um ícone, por que ela faz tantas coisas. Você entende como ela passa por esses processos de a carreira ter baixas e depois ela voltar com tudo de novo. Enfim, muito interessante. Cher, a autobiografia, parte 1, lançada no Brasil pela HarperCollins. É isso. Kleber, sua vez. Vamos lá, começar pelo Tiny Desk Concert dessa semana, que é Bad Bunny, o homem. Tudo! Foi uma delícia, ele tava soltíssimo, falou que tá solteiro, gato, então é a oportunidade, vocês que podem, ataquem esse homem delicioso. Adorei a seleção das faixas, eu gostei que ele não tocou o Debí Tirar Mais Fotos, deixou só pro finalzinho o refrão principal ali. Muito bem tocado, nossos músicos absurdos, vocalistas perfeitos. Ele tava de muito bom humor, a plateia entusiasmadaça, assim. Achei que foi um excelente Tiny Desk Concert. Gostou, Isadora? Asmei, como diria Príncipe
Ouro Negro. E se você for no meu site hoje, você vai ver o meu Cozinhando Discografias, organizando do pior pro melhor lançamento todos os discos da Britney Spears. Eu estou prometendo há 10 anos esse texto. Várias pessoas falavam, faz um Cozinhando da Britney, faz um Cozinhando da Britney. E como ela encerrou a carreira de fato em estúdio, eu organizei cada um dos discursos ali e foi maravilhoso. Faz tempo que eu tava com esse texto pronto, soltei agora, cumpri uma promessa para várias pessoas que viviam pedindo esse. Eu só prometia e agora saiu. Vai lá, Isadora, sua vez. Vamos lá, gente. Filminho novo de romance da Netflix, A Lista da Minha Vida. Prestem atenção na sinopse. Lá vai. Alex Rose, uma jovem em luto que acaba de perder a mãe Elizabeth, com quem tinha um laço muito forte e muito próximo, enfrenta a dor dessa trágica morte. Quando Alex recebe uma surpresa do advogado da família, Brad. Em um vídeo gravado antes de falecer, sua mãe convoca a jovem para um desafio, completar a lista de desejos que escreveu na adolescência. A cada sonho cumprido, Alex recebe um novo DVD com uma nova mensagem da mãe. Alex embarca então numa jornada de autodescoberta e amadurecimento, na qual precisará enfrentar segredos de família, reencontrar o amor e se reconectar com suas raízes. Gostou? Muito Amou? bem. É bonitinho, gente. Filminho de romance, aquela coisa. Tava precisando, sabe? Não pensar em absolutamente nada. Assistir esse filmucho. É fofinho. Quem que estiver procurando alguma coisinha assim para derreter a mente, é ótimo. E você, Nick Silva, o que trazes essa semana pra gente? Quero indicar uma sériezinha da Netflix chamada Bodkin. São 7 episodinhos. Meu irmão fica falando pra eu assistir esse negócio, ele tá ouvindo o podcast, ele me xinga toda vez. Eu assisti o primeiro episódio, eu dormi, e agora eu vou ter que ver porque você tá falando também. É legal, é que eu dormi no primeiro episódio porque eu tava cansada, aí precisa prestar atenção. Vou falar a sinopse para vocês dois aí. Grupo de podcasters se propõe a investigar o misterioso desaparecimento de 3 estranhos em uma idílica cidade irlandesa. Mas quando começam a mexer os pauzinhos, descobrem uma história muito maior e muito mais estranha. É basicamente isso, 3 jornalistas que vão fazer um podcast de true crime numa cidadezinha minúscula da Irlanda, e aí eles começam a desvendar um monte de coisa, assim. Acho que eu cheguei na metade por aí, estou no 4º episódio. E tá bem divertido, assim, tá... É uma série bem levinha, bem bobinha, assim, não espere nada de muito rebuscado, de nada muito uau. Mas é bom, assim, tá bem divertido. Comentários sobre a última edição do nosso programa, número 346, relembrando a música durante a pandemia de Covid-19, em que relembramos a música durante a pandemia de Covid-19. Comentário do Kleber, que não sou eu, ele falou: em relação à música, meu maior arrependimento da pandemia é não ter ido quanto antes na exposição Bjork Digital aqui no Rio. Na semana que iria, entrou em quarentena. Aqui no Instagram, o Shea.72 comentou: mesmo lançado em 2019, um disco que torou na pandemia, que se seguiu em 2020, aqui foi o Titanic Rising, da Wise Blood. Como tudo que se seguiu, foi um disco que acompanhou e entoou profundamente todas as transformações que a gente viu ou vivenciou no período. O que eu chorei ouvindo esse. Comentário da Michelle Marques, ela falou: vim contribuir com 2 discos da Hayley Williams, sim, que ela lançou de carreira solo durante a pandemia. Um em 2020, o Petals for Armor, que eu gosto bastante, e o Flowers from Vessels Descansos, de 2021, que é o meu preferido, segundo ela. O Alan Douglas Yoga comentou: período intenso, porém de muita música que soou como puro escapismo. Saint Lucia, Utopia e Kylie Disco foram os álbuns que mais ouvi provavelmente. Mas foi um período que conheci e me apaixonei por novos artistas, como por exemplo a Caroline Polachek. Tudo. Comentário do João Júnior, ele falou: pandemia, graças a Deus eu pude trabalhar em casa, seguro. E aí ele colocou: eu nunca bebi tanto na minha vida. Era todo dia, toda live, até as zoadas. Lembro da que seu Jorge fez com Alexandre Pires. A princípio inusitado, porém muito foda. O Vini Teles comentou: inúmeros lançamentos de 2020 me marcaram muito, porém o que fez minha quarentena foi ter parado para ouvir a discografia da Bjork. Foi uma imersão na riqueza artística que essa mulher possui. Até desenhei ela de tão obcecado que eu fiquei. Risos. Comentário do Henrique Vilhena Monteiro, ele falou: os discos que me carregaram nesse período foram How I'm Feeling Now, da Charli XCX, e Civilization 2, da Quero Quero Bonito, que inclusive estava com um show marcado no Brasil, sim, em 2020, mas que nunca aconteceu.
Eu lembro que o Dota veio me perguntar pra ajudar a trabalhar na divulgação desse show, porque era uma coisa mais pop pros padrões da balaclava, e infelizmente não rolou. Acho que nunca vai rolar, né? Vinícius Correia comentou, playlist, músicas para achatar a curva. Nossa, agora eu entendi, muito bom. Achatar a curva, gente, era uma coisa que a gente ficava todo dia Ai, sofrendo com meu isso. Deus. Nossa, era uma grande preocupação. A curva do Lives do contrário. Átilo, lembra? Ai, credo. Comentário do Diego Alves, ele falou: infelizmente não consegui vir mais nenhum disco lançado na pandemia. Tudo que me remete àquela época eu criei um bloqueio, com exceção de Slow Rush e Fast the Bolt Cutters, que eu comecei a ouvir este ano. Ouvir eles foram um hype do lançamento, salvou os discos pra mim. Melhoras pra Isadora, porque a gente falou que na semana passada, sempre que você não vem inventa alguma coisa diferente. Gente, Na semana parem de passada, inventar! você teve Parem. uma insolação e desmaiou no meio do programa. Isso é mais pode rolar. É mais Isso pode provável. rolar. Às vezes, a maioria das vezes, né, eu me queimo. É isso. Comentário da Penélope, ela falou: meus álbuns álcool em gel foram álbuns que eu escutava criança/adolescente em 2020. Tava no meu último ano da escola, que foi online. Um verdadeiro caos. Eu voltei a escutar One Direction, os primeiros da Loirinha, Jonas Brothers e os BR tipo Manu Gavassi. Oh meu Deus, Penélope, que escolha. Deus. Só pra lembrar da época simples. Aí em 2021 foi a vez da Phoebe Bridgers, Planet Her, Jubilee, Anna the North, Man I Trust, Tyler the Creator, e 2022 apenas Beyoncé e Rosalie. Olha, amadurecimento da menina Penélope. O Dário Leite. Esse nome. Conheci Rosa Neon, acho que por volta de 2020, Só tô entendendo 2021. agora. Conheci Rosa Neon, acho que por volta de 2020, 2021, praticamente já no fim. Mas adorava eles e sempre colocava os outros pra ouvir. Adorei quando a Marina Senna estourou. Foi o mesmo aqui em casa, a gente era meio maluco no Rosa Neon nessa fase. Comentário do Paulo Porto, ele falou: um disco que pegou muito pra mim a fase mais final da pandemia foi Laurel Hell, da Mitski. E como foi bom cantar The Only Heartbreaker no Primavera Sound, como se não houvesse amanhã. E não houve. O Vitor Serrano comentou: gente, como assim vocês esqueceram da diva chique Jessie Ware? A gente não falou dela, A gente falou. Ela tá na falou. capa, inclusive. Exatamente. Falou. Maluco, a gente falou de Dançamos, que foi o trabalho que apresentou ela pra uma nova parcela Levantou do pra fazer público. xixi e perder a parte, né? É. Tem uma galera que comenta antes de ouvir o programa. Eu acho, tipo, teve um cara que ficou... muito fácil falar, cara vai falar, teve já um diria cara tá que de ficou bravo piriguete. no Instagram, falou assim: ai, que mau gosto, apaga enquanto dá tempo. Amigo, mas você ouviu o programa, tudo que a gente falou? Ah, tem gente que, olha, tomar no cu. Eu sou o @KaderFak em todas as redes sociais, e você também pode acompanhar o meu site no musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no X. E é isso, moçada. Se for pra encher o saco, não encha. Eu sou _ Renan Guerra. Você lê meus textos lá no Screen Aniel. E toda sexta-feira tem newsletter no Substack. Eu sou @Nick Silva em todas as redes sociais e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga, curta, compartilhe. Gostou desse programa? Odiou, quer falar mal? Vai lá, fala, que a gente sempre gera mais comentários e raivas aqui na edição seguinte. E se puder, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência, e estamos trabalhando bastante. Vem aí as camisetas. Tem mais alguns papos essa semana e já estamos fechando a nova estampa e outras coisinhas mais. Apoiando a gente, você pode participar aqui das gravações ao vivo como Tuane Malman, Jefferson Kozinieski, Fabrício Neri, iPhone Mariana e Leonel Moura. E Fábio Júnior, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.